Bom dia, sétimo ano. Então, nossa aula de artes de hoje, né, vai dar continuidade ao nosso tema em falar de poste, né? Então, poste, ele, como eu falei, ele retratou o Brasil de uma maneira de paisagens muito bonita, né, na foto de paisagem, nas suas telas. As 18 telas que Poste pintou durante sua estada no Brasil eram menos exóticas e mais documentais, pois o artista pretendia, né, representar com mais realismo paisagens, batalhas, portos, edificações e detalhes relacionados à topografia e à economia do açúcar, já que a cana-de-açúcar tornou-se, né, a grande riqueza dessa época para os holandeses. Em Engenho, por exemplo, Post seguiu tradições de pinturas descritivas que se faziam na Holanda nesse tempo. Representou a paisagem como se fosse um cenário, uma peça de teatro, né? Em que os primeiros planos da tela eram ocupados por vegetações e ao fundo, né, horizontalmente, encontra-se um amplo céu, que ocupa grande parte da tela. Podemos notar nessa tela, nessa obra, que não há representações de estereótipos, como nas pinturas e gravuras do século anterior. As pessoas representadas estão trabalhando no engenho, construções vistas no plano médio da tela. Provavelmente pertence ao mesmo proprietário da casa grande encontrada no plano do fundo. Por meio de leitura dessa imagem, vestimentas, construções arquitetônicas, entre outros elementos, é possível perceber distinções, né, distinções que da classe existente na colônia, mas sem um caráter exótico destacado com frequência nas obras, até por então, dos antigos pintores que vieram para cá e pintaram de uma forma totalmente estereotipada o nosso país, né? É importante salientar que muitas pinturas feitas por Post tinham a finalidade de decorar a residência de nada mais nada menos do que o próprio Maurício de Nassau, no Nordeste brasileiro. De acordo com estudiosos do período, o governador tinha o hábito de visualizar por meio dessas telas áreas que estavam sob seu domínio, né? E eles visualizavam mesmo, né? E dá para ver assim na pintura de Post, como falou, roupas, construções arquitetônicas, né? A Vista de Olinda, entre outros e outros. Inclusive, a Vista de Olinda é o nome de uma dessas telas de Post. Parece ter sido tão interessante para Post, né? Representar a cidade de Olinda, de um local no qual era possível ver tanto as construções da cidade quanto a sua natureza exuberante, formada por grande variedade de espécies exóticas da fauna e flora brasileira, né? Aos olhos dos europeus. A pressão dos detalhes e representação nos dá a impressão que o artista compôs a tela em incolor, ou seja, pintou ao ar livre, diante da paisagem que via. Porém, Post criou essa obra 22 anos depois a retornar à Holanda. Ainda que houvesse um esboço para sua criação, será que essa paisagem foi retratada de uma forma realista possível? Né? De volta ao seu país, Post usou esboços e desenhos para continuar a pintar cenas da colônia, mas a partir de 1660 passou a representar a paisagem brasileira de maneira menos fiel, acrescentando suas telas espécies exóticas de animais e vegetais dos trópicos, pois a fantasia em torno de uma terra desconhecida era o diferencial que fascinava a burguesia holandesa e impulsionava a compra de obras, né? Em 2010, durante o projeto de digitalização das obras do acervo, né, da Holanda, lá, o curador da coleção de imagens, Alexandre Bunes, encontrou 34 desenhos completamente desconhecidos de Franz Post. Esses desenhos eram estudos originais da fauna e flora brasileira. Provavelmente foram feitos durante a estadia dele aqui no Brasil, né? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar, eu estou passando atividade. Tchau, tchau.